Oi, eu sou a Jéssica, sou aluna do curso de Fisioterapia da URGS, faço parte do grupo Biomec e vou apresentar o nosso estudo de validade concorrente e acurácia diagnóstica da medida do índice da altura do arco longitudinal medial na fotogrametria, orientado pela professora Cláudia Tarragu Candotti. O arco longitudinal medial é a estrutura arqueada formada pelos ossos do pé, com função de suporte para a descarga do peso corporal e absorção de impactos. Conforme a gente tem um aumento da curvatura, pode ser um pé cavo, curvatura fisiológica, um pé normal, e quando a gente tem o desabamento desse arco, é o pé plano. Na clínica, a gente observa que tanto o pé cavo quanto o pé plano são fatores de predisposição para inúmeras lesões, por isso que é tão importante a sua avaliação. A forma de avaliar, que é o padrão ouro, é pela radiografia, mas buscando uma medida clínica, nós utilizamos o índice da altura do arco, que se dá entre a razão da altura do dorso pelo comprimento truncado. Nosso objetivo foi verificar a validade concorrente e a acurácia diagnóstica da medida do índice da altura em fotogrametria. Esse foi um estudo observacional do tipo ex-post-facto correlacional, que seguiu as diretrizes do GRAS e foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa. Todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento para participar. Nossa amostra foi composta por 42 pessoas saudáveis de ambos os sexos, com idades entre 18 e 50 anos. Aqui a gente considerou saudável aqueles que não apresentassem dor em membro inferior durante a avaliação, conseguissem se manter em pé sem auxílio, não tivessem nenhuma alteração em membro inferior e coluna que impedisse esse posicionamento e com IMC inferior a 30. O protocolo de avaliação, então, foi proposto pela fotogrametria e pela radiografia com o mesmo avaliador, que realizou a palpação, marcação e colocação dos pontos anatômicos. O nosso primeiro ponto anatômico é a porção medial da cabeça do metatarso, e o segundo é a base do calcâneo. O indivíduo foi posicionado sobre um suporte de madeira com a borda medial do pé para frente da câmera, com o pé direito sustentando o corpo e o pé esquerdo em apoio como plano de flexão. Foram realizadas a fotografia e a radiografia nessa ordem sucessivamente. Então, a análise das imagens foi feita no software SketchUp, que permite a gente dimensionar e realizar o cálculo das medidas. Para calcular, então, o índice da altura do arco longitudinal medial, nós vamos utilizar o comprimento total do pé, a altura do dorso do pé e o seu comprimento truncado. Então, a grande diferença que a gente tem entre a radiografia e a fotografia é que na radiografia a gente tem a marcação diretamente na estrutura óssea, né? Essa medida. Enquanto na fotografia a gente pode marcar tanto pela superfície quanto pelos marcadores de superfície. Para análise estatística, nós utilizamos para validade concorrente o teste de correlação produto-momento de Pearson, representação gráfica de Blenden-Altman e o erro RMS. Quanto para acurácia, foi a curva ROC e o coeficiente de capa. Todos feitos no software SPSS com alfa inferior a 0,05. Para a validade concorrente, nós obtivemos uma alta correlação com um R de 0,897 no teste de Pearson, com uma boa concordância no gráfico de Blenden-Altman, onde todos os indivíduos estavam bem dispersos, exceto um indivíduo que ficou acima do limite superior e um abaixo do limite inferior, com um erro RMS pequeno de 0,10. Em relação à acurácia diagnóstica, aplicamos o ponto de corte de 1,5 desvio padrão acima da média para o pé cavo e abaixo no pé plano, para estimar a curva ROC. Para o pé plano, a área sobre a curva foi de 1 e optamos por 100% de sensibilidade e 100% de especificidade para classificarmos na fotogrametria, resultando no ponto de corte de 0,297. Já para o pé cavo, essa área sobre a curva foi de 0,974, com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 97,4%, resultando num ponto de corte na fotogrametria de 0,350. Nós tivemos um coeficiente capa muito bom, com um K de 0,913, onde nós tivemos, então, uma boa concordância das classificações entre a radiografia e a fotogrametria. Pensando, então, que o nosso intuito não é substituir o padrão ouro, nós temos como pontos positivos nessa nova proposta de avaliação que ela não expõe o paciente à radiação ionizante, ela tem um menor custo, é aplicável na prática clínica porque exige menos instrumentação do que uma radiografia e facilita o acompanhamento a longo prazo, pois permite que o paciente possa ser avaliado várias vezes. Concluímos, então, que nós verificamos que o índice do arco apresenta adequada validade concorrente na fotogrametria e adequada acurácia diagnóstica na identificação do pé cavo e do pé plano. Muito obrigada, tchau, tchau.